Muito bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal Agricultura no Cotidiano. Aproveita para deixar aquela mensagem, você que ainda não se inscreveu no canal aí, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta, tá? Tudo isso ajuda a fortalecer o canal e nos estimula um pouco a produzir mais conteúdo, né? Pessoal, hoje a gente está dando uma caminhada aqui na soja 5804 da Embrapa. Ela já está em final de ciclo. Eu acho que vai aqui mais uma semana para ela emparelhar um pouco melhor, né? Para a gente poder colher. Olha, ela está até razoável, né? Comparando com tudo que ela passou neste ano, tá? Quem está chegando no canal agora e quiser dar uma conferida pelo que essa soja passou, pelo que o Rio Grande do Sul passou neste ano, né? De um modo geral, dá uma conferida aí nos vídeos mais antigos que eu mostrei aí a sequência, né, dessa lavoura aqui, né? E da forte seca que atingiu o nosso estado. Vamos dar uma olhada aqui nessa soja para ver como é que ela está então. Então tá aí, pessoal. Ela já está finalizando, né? Largou praticamente todas as folhas, só que ela está bem desparelha. As manchas que sentiram mais o sol, elas acabam atrasando demais, né? E depois elas, quando chove, elas criam de novo folhas, enfim, tentam se fortalecer para produzir alguma coisa, né? E deixar aí umas sementes para o próximo ano, né? Um processo natural das plantas, tá? Eu caminhei praticamente por todo o pedaço hoje e ela está bem manchada, tá? Bem manchada. Então vocês podem ver assim que no meio assim da lavoura tem essas partes mais verdes aí, são partes que a soja morreu, né? Quem tiver a possibilidade de ver os vídeos mais antigos aí que eu fiz com o drone, dá para ver de cima, né, as partes mortas, né? Olha aí como é que é. Tem muita parte que não tem nada, né? Que só o mato agora tomou conta, tá? Então, como eu dizia, ela tá bem desparelha, tá? Tem partes boas, sim. Até me surpreendi com algumas partes, né? Que resistiram mais ao sol, né? Talvez a terra um pouco mais profunda tinha mais umidade, né? Ela basicamente, isso aqui é mais ou menos, essa soja aqui mais ou menos que eu tô, é o meio termo do que ela tem, tá? Eu peguei alguns pés em várias manchas assim, acho que a média dá em torno de 35 vagens, tá? Então é pouca coisa, né? Para quem acompanhou sabe que a parte de baixo, acompanhou o canal nos últimos vídeos, sabe que a parte de baixo aí não produziu nada. Produziu em cima porque voltou a chover, né? Mas olha só no meio aqui, ó, por exemplo, aqui, pessoal, isso aqui tinha que ter no mínimo 4 vagens, né? Então ela não segurou, né? Porque a seca foi muito forte. Olha só aqui, ó, também, ó. 2 vagens e uma ainda é falhada, né? Então, em cima, sim, tem manchas que segurou bem. Olha só, até se encorajou a fazer umas cachopas, né? Porque voltou a chover, né? Então voltou a chover, então na parte de cima ela conseguiu segurar. Mas tá aí, sei lá, não dá nem para estimar muito a produtividade, tá? Mas talvez de 35 a 40 sacos por hectare. O que eu percebi de diferente nessa soja comparando com a soja raio, né? É o grão dela, né? O grão, assim, ele é bonito. As duas sojas, a raio e a Embrapa, elas têm o peso por 1000 sementes, né? Mais ou menos aproximado, em torno de 200 a 210 gramas a cada 1000 sementes, né? Enquanto a raio sofreu demais com o enchimento de grãos, porque faltou sol para ela encher o grão, né? Então ela fez o grão bem fino e bem falhado. Essa aqui é o contrário, ela faltou sol aliás, faltou chuva na hora do florescimento e na hora de encher o grão não faltou chuva. Então talvez esse seja o diferencial, tá? Mas tá aí, pessoal. Mais uma semana por aí. Tá meio complicado até de fazer estimativa aqui, porque tem pedaços que daria para colher,
Tem pedaços como isso aqui que é uma tristeza, né? E tem bastante assim, ó. Bastante verde, né? Então tem que deixar dar uma emparelhada, senão fica uma coisa muito ruim mesmo, tá? Vamos dar uma olhada em outras manchas, né? Pra gente poder fazer uma comparação, né? Ter uma ideia de modo geral. Em seguida voltamos a conversar. Analisando aqui uma outra parte, pessoal. Essa parte aqui é um pouquinho mais da baixada, né? A gente estava aqui, quando eu comecei o vídeo, eu estava em cima aqui desse barranco aí, tá? Ali tem uma área mais plana, umas partes de terra mais vermelha, né? Que senta um pouco mais o sol. Aqui então é uma área um pouco mais baixa, né? E geralmente o solo é um pouco mais fértil e também retém mais a umidade, né? Às vezes de modo geral, um solo um pouco mais profundo, tá? Aqui ela tá um pouco melhor, ela cresceu mais também. E essa é uma coisa que a gente tem que pensar para a próxima safra. Eu confesso para vocês que eu gostei demais dessa soja, né? Mas ela é uma soja que cresce bastante, tá? E aí, o próximo ano, a próxima safra, a gente tem uma previsão da volta do El Niño, né? Então é para ser um ano de bastante chuva. E aí essa soja cresce bastante e se torna talvez um problema para fazer tratamento, né? Para controle de doença. Não tem problema assim com questão da soja crescer demais, mas ela traz algumas questões que precisam ser pensadas, né? Na hora, principalmente em ano de bastante chuva, que a gente pode ter aí um aumento de doenças na soja, né? Então aqui ela tá um pouco melhor, sim, né? Um pouco mais carregada, mas quem olha por cima assim diz, ah, que soja, hein? É soja de 60, né? Mas aí quando você desce a câmera aí e olha embaixo assim, tu vê que não tem muita coisa, tá? Então essa é uma parte que vai produzir um pouco mais, uma mancha, digamos assim, que vai produzir um pouco mais, mas aí tem outras, né, que não tem muita coisa. Então a média é o que importa, né, porque onde a soja morreu, aí a gente acabou largando adubo, largando semente, entrando com implemento, né. Então tem tudo isso que tem que ser levado em conta e entra na média, não adianta querer tirar essas áreas, né. Tá um pouco sujo aqui, né, para quem acompanhou, né, a gente teve um pouco de dificuldade no início lá da lavoura, que foi o período que eu me machuquei, então atrasou, a gente teve que pagar para alguém fazer os tratamentos, para aplicar o herbicida no início, né, e aí o controle não ficou como a gente desejava. Mas eu até achei que isso ficaria pior, né? Que você trabalhar muito a colheita, mas não vai não. Tá? A milhã que tem aí também, ela subiu reta, assim, fez só um galinho para cima, não interfere muita coisa. Tem umas manchas tipo essa aqui que pode ter ficado sem aplicar o herbicida lá no início, né? Aí atrapalha um pouco mais. Mas também é pouca coisa, né, pessoal? Não vai interferir muito. E tá aí o caruru, né? O maldito, querendo mostrar as caras aqui na nossa região também. Sempre teve, né, pessoal, mas nos últimos 2 anos aí a gente percebeu bastante essa praga aqui, né? E o pessoal relatando aí nos comentários que é difícil de controlar. Esse outro pedaço, pessoal, aqui ó, mais ou menos daqui não foi feito, passou o trator aqui para fazer a aplicação de fungicida. Para cima aqui é onde a gente tinha milho no ano passado, tá? Então, por que eu estou mostrando isso, né? Para que vocês entendam assim a importância de fazer rotação de cultura, tá? Olha a diferença dessa soja aqui, né, para a soja que eu acabei de mostrar. Então, pessoal, aqui é uma soja que eu acredito que deve dar as suas 50 sacos por hectare, tá? Claro, não é toda parelha assim, né? Porque tem mancha que sentiu mais o sol. Mas o que eu queria mostrar era isso, que a rotação de cultura, né, tem um papel
fundamental na produtividade, na sanidade das plantas, né? Então, por isso que eu bato bastante nessa tecla de fazer rotação de cultura, né? Porque a gente evita uma série de doenças, né? Consequentemente, evita de aplicar mais agrotóxicos nas lavouras, né? Porque não tem necessidade muitas vezes. A questão toda é monitoramento, né? Eu acho que essa é a palavra-chave. Monitoramento. Você monitorando a sua lavoura, você vai evitar de aplicar mais agrotóxico quando não tem necessidade de aplicar. Você vai gastar menos dinheiro, né? Porque não, talvez pela não ter necessidade de fazer a aplicação, você não precisa gastar, né? Então o segredo é monitorar. Mas é isso aí, pessoal. A questão toda é a rotação de cultura, tá? Fazendo a rotação de cultura, o desempenho da lavoura com certeza vai ser melhor, tá? Então o ideal aí é fazer intercalar, né? Ano milho, ano soja, pode vir no meio um trigo, uma aveia também, né? Mas nós aqui temos uma pouca dificuldade nessa questão, porque tem umas cabeças de gado que tem que largar no pasto, então a gente não consegue fazer muito plantar cultura de inverno, né, para colher, né? Mas enfim, mesmo que se plante, no final sempre se consegue tirar o gado um pouco antes de deixar fazer uma boa cobertura. Então essa parte aqui que foi plantado milho, a soja está bem melhor, tá? Bem melhor, assim, é nítido, assim, a melhora, assim, na qualidade da soja, tá? E aí, como eu vinha comentando com vocês, pessoal, quando a gente fala em média, né, que tem gente que diz que a média foi tal, né, mas tira os pedaços de lajado, tira os pedaços que a soja morreu, né? Não adianta, pessoal. Aqui, ó, por exemplo, aqui, geralmente essa parte aqui produz, tá? Produz. Talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade, é bem no topo aqui, mas sei lá, uns 7, 8 metros quadrados que tem uma cabeça de laje, né? Mas aqui sempre produz, é difícil de ano que ela morre assim, tá? Mas o que que acontece? Aqui desceu semente, desceu adubo, né? Teve aí o gasto com fungicida, né? Com herbicida, com maquinário, e tem que ser contabilizado. Então essa área aqui tem que entrar na conta, né? Para fazer a média. E uma área que não produz nenhuma saca como essa, né? Quanto tem que produzir na outra para dar uma equilibrada, tá? Então tem vários pontos. Eu acho que a gente perde com certeza bem mais de meio hectare aqui nesses 17 hectares que tem aqui da Embrapa, em função dessas lajes que tem e um solo mais raso, né? Então quando dá seca ela judia. Então pessoal, por hoje era isso, tá? Vou mostrar um pouco para vocês aqui de como é que tá essa nossa soja, né? Já que vocês me acompanharam aí ao longo dos meses, né? Mostrando um pouco para ela da situação que a gente passou, da estiagem, e agora ela já está quase entrando no ponto de colheita aí, né? Será mais uns dias, ela está emparelhada, não tem muita vagem verde, grão verde. Depois a gente mete a máquina, né? Para ver quanto sai de soja aqui, tá? A gente não tem lá muita expectativa, tá? Vocês viram aí, puderam acompanhar ao longo dos meses. Mas enfim, o grão dela tá bonito, né? Então isso compensa um pouco, tá? E aí quando a gente for colher, a gente volta a conversar, né, sobre rendimento. Certo, pessoal? Grande abraço a todos, fiquem bem aí com muita saúde e até o próximo vídeo.